do terceiro ano? Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Aulinha de Geografia 1, que a gente vai falar sobre as projeções cartográficas, que está a partir da página 15 do livro de vocês. Bom, o que são essas projeções cartográficas? São sistemas de projeções que constituem-se de uma fórmula matemática, que transforma as coordenadas geográficas, que é como se fosse o endereço, a partir de uma superfície esférica em coordenadas planas, mantendo correspondência entre elas. Ou seja, eu vou pegar o nosso globo, a nossa esfera terrestre, que ela tem um formato geóide, é uma esfera achatada, que não é perfeitamente redondinha. Assim sendo, essa esfera geóide, eu vou transformá-la e vou colocá-la num plano para melhor estudar. Assim sendo, é necessário eu projetar ela sobre um plano de maneira cartográfica para me minimizar as deformidades o máximo possível. Bom, o uso desse artifício geométrico das projeções, ele consegue reduzir essas deformidades. Como eu falei para vocês, não tem como eliminar, mas tem como nós reduzirmos. Observem aí o desenho, por exemplo, dessa esfera, onde está representada aqui, e a gente vai tentar colocar ela em um plano. Vai existir deformidade? Sim, mas é necessário minimizá-las. É como eu pegasse a Terra, conforme você pode ver, e eu colocasse ela em uma folha, em um plano. Ou seja, vai existir deformidades, mas elas podem ser minimizadas. Bom, quais são os tipos de projeção? A maioria dos mapas é feita a partir da projeção dos meridianos e paralelos, curvas da esfera terrestre em uma das figuras geométricas abaixo. A gente vai ver o cilindro, o cone e plano. A projeção cilíndrica, ela é muito usada principalmente para representar planisférios. O paralelo e o meridiano são projetados sobre um cilindro e que depois é planificado. Só para eu poder lembrar vocês, lembra que os paralelos vão ser as linhas que cortam a atmosfera, que cortam o globo terrestre de maneira horizontal. E esses meridianos vão cortar o globo terrestre de maneira vertical. Um exemplo de paralelo, nós vamos ter a linha do Equador, o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio. Um exemplo de meridiano, nós temos o meridiano de Greenwich. Bom, os paralelos e meridianos, eles são retos e vão estar formando ângulos. Por exemplo, essa projeção cilíndrica, ela vai ter uma distorção. Quanto mais distante eu estou da linha do Equador e vou em direção aos polos, eu vou ter uma deformidade a mais. Logo, países e continentes próximos à linha do Equador, eles vão ser melhor representados. Nessa projeção, as regiões polares aparecem muito exageradas e os mapas muitos são feitos em projeções cilíndricas. Pessoal, deixa eu lembrar vocês, no período das grandes navegações era necessário, eles tinham um conhecimento básico. Claro que eles não tinham a tecnologia que nós possuímos atualmente de satélites. Por exemplo, se você acessar o Google Earth, você vai ver a imagem da Terra como se você estivesse em cima, através de um satélite. Você pode ampliar, diminuir, você vai ver o formato de cada continente, a área em si. Pronto, nesse período das grandes navegações, eles precisavam principalmente destacar, frisar o contorno, a forma de cada um deles. A gente vai ter a projeção cilíndrica conforme e a equidistante. A conforme, ela vai priorizar principalmente o contorno desses continentes, que era essencial para buscar novas rotas comerciais. E se vocês observarem, não importa se eu quero destacar no centro, seja a África, seja a América, seja a Ásia, querendo ou não, não tem como ter como que eu posso dizer, eu ser neutro nesse aspecto. Em alguns mapas, vocês vão ver que vai ser propenso ao continente europeu
tá no meio, como acontecia anteriormente. Dava a entender que a Europa era muito grande e estava associado ao seu crescimento, à sua riqueza, devido ao tamanho. A gente sabe que o continente europeu é um dos menores existentes, mas nesse período, o apogeu europeu, o eurocentrismo, eles colocavam justamente a Europa no meio do mapa, utilizavam essa projeção para dar a entender que o continente era muito grande, que eram os seus recursos naturais que dava todo esse apogeu e esse crescimento à Europa. Nós temos também a projeção cônica, que ela resulta da projeção global terrestre sobre um cone, que posteriormente ele é planificado, colocado sobre uma superfície plana. Bom, vai apresentar paralelos circulares e meridianos radiais, isto é, retas que se originam de um único ponto. É usado principalmente para a representação de países e regiões de latitudes intermediárias, embora possa ser utilizado para outras latitudes. A gente observa como se eu colocasse um cone no globo terrestre. Vai ser melhor utilizado e melhor representado quando eu pego os polos Ártico e Antártica. Nessa projeção, como vocês podem ver, os meridianos eles convergem para os polos e os paralelos são arcos situados de igual distância um ao outro, utilizado em mapas de países de latitudes médias ou também pode ser utilizado para representar os polos. Outra coisa que a gente observa é a projeção azimutal, que ela vai resultar da projeção da superfície terrestre sobre um plano e um determinado ponto de vista. A gente vai ver que elas podem ser polar, equatorial, oblíqua. Esse tipo de projeção é utilizado principalmente para confeccionar determinados tipos de mapa, como os náuticos e os aeronáuticos. A gente vai ver que a distorção ela vai aumentar conforme se distancia do ponto de tangente, ou seja, a distorção ela é mínima próximo a esse ponto e ela vai se aumentando conforme você se distancia, mudando tanto a área como a forma desses continentes. Olha, vocês podem observar nesse quadrado que a gente vê aqui, que a gente vê bem especificamente as projeções cilíndricas, cônicas, azimutais, paralelos, meridianos, de maneira bem sistemática, vocês podem ver a diferença e a utilidade de cada um. Por exemplo, o cilindro ele é melhor utilizado para regiões próximas ao Equador. A projeção cônica é melhor utilizada para latitudes médias. A azimutal ela é melhor representada nas regiões polares e nos mapas estratégicos, principalmente náuticos e aeronáuticos. Bom, essas projeções elas podem ser equidistantes. Um exemplo é a projeção azimutal. Elas podem ser equivalentes, que vai ter formas distorcidas, mas conserva a área, que é a projeção de Petteres. E nós temos também a projeção de Mercator, que vai manter os ângulos, conservando assim as formas terrestres, que é a projeção de Mercator. Essa projeção de Mercator, ela foi muito utilizada principalmente no período do mercantilismo. Busca por novos mercados, busca principalmente por novas rotas, por novos locais para se obter mercadorias ou para se vender mercadorias. Assim sendo, ela ia colocar toda a questão do eurocentrismo. Já a projeção de Petteres, ela vai principalmente destacar no meio dessa projeção o continente africano, mostrando o que Petteres queria mostrar. Olha, os países subdesenvolvidos ou colônias, eles também podem ser grandes, eles também possuem recursos naturais, eles também podem ter uma economia tão grande quanto a Europa. Olha a respeito da projeção de Mercator, ela foi idealizada no século XVIII, é sobre uma projeção cilíndrica. Nessa projeção, os paralelos e os meridianos, eles são linhas retas que cruzam e formam ângulos mais retos, chamados conforme, como eu falei para vocês, porque eles não vão deformar os ângulos, eles vão conservar principalmente o contorno desses territórios. Já a projeção de Petteres é como se pegasse o mapa, esticasse. Olha quem aparece no centro, ó, América do Sul,
continente africano, bem maior do que o tamanho na realidade. Olha o tamanho olha como está bem pequenininho o continente europeu, mostrando que países subdesenvolvidos, antigas colônias, eles possuem recursos naturais e podem se tornar tão grandes quanto o velho mundo, Europa, Ásia, enfim. Aí a gente observa claramente, vocês podem ver, de um lado nós temos a projeção de Mercator, de outro a projeção de Peters, como essas projeções elas vão dar áreas diferentes, tamanhos e formas ao mapa mundi. Exemplo, essa projeção de Mercator, ela é cilíndrica conforme, excelente para navegação, pois ela é perfeita em os seus ângulos e coloca a Europa no centro, toda a questão que eu expliquei do eurocentrismo. Já a projeção de Peters, ela mantém uma proporção nas áreas continentais, distorce esses ângulos. O que está no centro? Continente africano. E a gente também vai ter essas anamorfoses, que são o quê? Que são mapas esquemáticos sem escala cartográfica. Eles são representações em que as áreas elas são deformadas, principalmente tornando-se proporcional a um critério a ser utilizado. Ou seja, dependendo do critério, do objetivo do mapa, ele sofre alterações. Pessoal, nós finalizamos aqui a nossa aula. Eu espero que vocês possam ter entendido o conteúdo. Eu preciso que vocês façam a atividade da plataforma. Acessem a plataforma do SAIS, acessem as videoaulas do SAIS. Qualquer dúvida, eu me coloco à disposição de vocês.